Hi guys, welcome back to a new video. This is the channel Where is My English? Se você é novo aqui, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Vander Campolina, eu sou professor de inglês e esse é o canal Where is My English, que foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Acione aí as notificações para que você possa recebê-las todas as vezes que nós enviarmos novos vídeos. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos onde nós estaremos tratando mais diretamente da gramática inglesa. Nós vamos estudar aqui algumas estruturas gramaticais para que você possa ter facilidade na hora de se comunicar em inglês, tá? A gramática precisa ser contextualizada, ok, pessoal? Não é simplesmente você decorar regras. Eu não faço parte daquela linha de profissionais do inglês que está desaconselhando o uso da gramática. Eu entendo que a gramática é importante. Gramática não vai significar representar todo o seu estudo, mas ela vai dar a você a possibilidade para que você seja independente, ou seja, para quando você for se comunicar em inglês, você saiba exatamente como construir as frases. Talvez você já consiga entender muita coisa em inglês quando você escuta, quando você assiste um filme ou quando você lê alguma coisa, mas você não consegue sair do lugar quando você vai se comunicar. Por quê? Porque você não sabe estruturar as frases. É importante que você estude gramática e que você coloque tudo que você está fazendo lá, estudando a compreensão auditiva, a leitura e etc., que você coloque aí um pouco de gramática dentro desse pacote de estudos diários. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender how to use the auxiliary verbs of the simple past. Como utilizar os verbos auxiliares no simple past. Quais são esses verbos auxiliares? O did e o didn't, tá? Did e o didn't. Didn't é a contração do did mais o not, ou seja, a gente vai usar o didn't nas frases negativas. Primeiramente, é preciso que você entenda o que é um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele nada mais é do que um auxiliar do verbo, ou seja, é ele que vai mostrar para você qual é o tempo verbal de determinadas frases. Então, quando a gente está fazendo frases no passado, que é o simple past, a gente precisa usar esses dois auxiliares aqui, o did e o didn't. Quando você bater o olho numa frase, quando você ouvir alguém utilizando esses verbos auxiliares, automaticamente você já sabe que é uma frase no passado. Então eu separei algumas frases aqui para vocês, tá? Frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, pessoal, sempre quando você estiver estudando um tempo verbal, você vai precisar aprender essas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então, quando nós utilizamos a frase afirmativa no simple past, que é o tema central aqui do nosso vídeo, você vai precisar acrescentar sufixos ao final do verbo. O que é um sufixo? É aquele ed, de ou ied que você acrescenta ao final do verbo quando se trata do simple past. Então, por exemplo, aqui a gente tem a frase I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. Percebam que eu coloquei ele em vermelho, o ed, porque o verbo mesmo é o verbo to play, tá? To play. Nós acrescentamos ali esse sufixo ed. Eu não vou tratar aqui propriamente dito de como acrescentar esses sufixos, porque isso é tema para um outro vídeo. Então percebam que na forma afirmativa nós não usamos verbos auxiliares, nem o did, nem o didn't. Okay? Ou seja, na forma afirmativa você vai acrescentar o sufixo ao final do verbo. Percebam que agora nós temos a forma interrogativa. Então, qual é a estrutura que você precisa montar para expressar uma frase na interrogativa com simple past? Você vai usar o did, em vermelho, tá ali o did, que é o verbo auxiliar do passado. Então você vai colocar esse verbo auxiliar antes do sujeito pronome. Qual é o sujeito pronome ali? O I, ou seja, é quem pratica a ação, o sujeito. Então como é que fica a frase? Olha, did I play soccer yesterday?
Did I play soccer yesterday? Percebam que quando nós colocamos o verbo auxiliar did, o verbo em si não muda, tá? Não coloco mais ali o ed, ok, pessoal? Só coloca o ed na forma afirmativa, só colocamos o sufixo na forma afirmativa. Na forma interrogativa, você vai posicionar o did antes do sujeito pronome e o verbo não modifica, porque quem faz a modificação do verbo é o próprio verbo auxiliar, ok? Então nós temos Did I play soccer yesterday? Então seria assim para todos os sujeitos pronomes. Olha, Did you play soccer? Did she play soccer? Did we play soccer? Did they play soccer? Ou seja, não vai mudar nunca. Na forma negativa, nós vamos usar o didn't. É a contração do did mais o not. Então, o not vai indicar que o verbo está na forma negativa. Então, na forma negativa, como fica? Você vai utilizar ali o didn't e da mesma forma, colocou o verbo auxiliar, o verbo não muda. Olha lá, I didn't play soccer yesterday. I didn't play soccer yesterday. Então, mais uma vez, qual é a estrutura? Na afirmativa você acrescenta o sufixo, na interrogativa você usa o did antes do sujeito pronome e na forma negativa você vai usar o didn't. Isso vai valer para todas as frases que você for expressar no Simple Past. Então vamos dar continuidade aqui, trabalhar mais alguns exemplos aqui. Olha, she washed her car. She washed her car. Então aqui nós temos a forma afirmativa. O que nós vamos fazer? Acrescentar o sufixo aqui ed, tá? Ao verbo to wash. Então, she washed. Pessoal, se você tem dúvida sobre como pronunciar o sufixo ed, vou deixar aqui o vídeo onde você pode assistir o vídeo que eu vou explicar para vocês exatamente como você vai pronunciar o sufixo ed no Simple Past, ok? Não deixe de assistir esse vídeo. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, she washed her car. She washed her car. Na forma afirmativa, colocamos o ed ao final do verbo. E na forma interrogativa, mais uma vez, o que você vai fazer? Você vai colocar o did, sempre tem que colocar o did na pergunta, e você vai colocá-lo antes do sujeito pronome, que nesse caso é o she, tá? Ela. Então, did she wash her car? Did she wash her car? Percebam mais uma vez, nós colocamos o did, o verbo, a gente não vai acrescentar sufixo porque o verbo auxiliar did é que está mostrando que a frase está no Simple Past. Então, did she wash? Não modificamos o verbo porque já colocamos o verbo auxiliar. Da mesma forma, na forma negativa, she didn't wash her car. She didn't wash her car. Mais uma vez o didn't, que é a contração do did mais o not. Percebam, utilizamos o didn't, a gente não vai modificar o verbo, não vai acrescentar sufixos ao final do verbo, porque já estamos utilizando o verbo auxiliar didn't, ou seja, o did mais o not. Já mostra que a frase está na forma negativa e que é uma frase no Simple Past, porque nós temos ali o uso do did. Pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Se você gostou, coloque um like, escreva nos comentários as suas dificuldades, aquilo que você tem já de avanço, de progresso nesse tipo de estrutura. Compartilhe as suas ideias conosco e, se possível, compartilhe o vídeo com alguém que esteja precisando aprender inglês, assim como você que também está estudando inglês, ok? Continue acompanhando aqui o nosso trabalho. That's it for today. See you in the next video.